Amém? Abra a tua Bíblia comigo em Mateus capítulo 21, se você trouxe a sua Bíblia, e deixe aberto nesse capítulo que nós vamos aprender um pouco a respeito de que Deus, Ele pega uma pequena semente para que você possa ter grandes colheitas. Amém, queridos? Você crê nisso? Deus pode pegar uma semente pequena e produzir uma grande colheita na sua vida. Há exatamente quase 2000 anos atrás, aproximadamente 2000 e poucos anos atrás, num domingo conhecido como Domingo de Ramos, domingo de hoje, Jesus ele tem uma atitude muito nobre de entrar em Jerusalém. Seria a última semana do nosso Senhor aqui na terra. Ele tem esse desejo e ele resolve que aquele seria o domingo que poderia fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Jesus sempre desejou vir até nós e fazer uma grande diferença na nossa vida. No capítulo 21 de Mateus, preste atenção nessa leitura. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês, logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado, desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Verso 3 diz assim: e se alguém perguntar algo, diga que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Coloca a mão à altura do seu coração. Pai, a tua palavra foi lida, nós já cantamos, nós já falamos com os nossos amigos que nos encontramos aqui esse domingo. Agora é a hora do Senhor falar conosco através da sua palavra, e que essa palavra seja poderosa ao ponto de mudar, ó Pai, toda a nossa vida, toda a nossa trajetória. Nós não viemos aqui apenas, ó Pai, para apenas nos reunir como igreja. Nós viemos aqui para ouvir a Tua voz. Fala ao nosso coração de forma poderosa, tremenda, traga revelação, e eu te peço isso no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Como eu disse antes, Deus usa pequenas sementes para produzir grandes colheitas. Sempre foi assim, nunca será diferente. Quando eu chegar no céu, e hoje eu passei por uma experiência muito legal, eu estava fazendo um curso, e houve uma sessão, uma dinâmica muito legal, e a qual eu me transportei, eu me levei para o futuro, e eu pude mensurar, pensar com a minha mente algumas coisas importantes. Mas quando eu chegar no céu, é claro que a primeira coisa que eu quero fazer é abraçar Jesus. Eu quero dar um abraço em Jesus muito forte. Eu quero falar com Ele. Quem sabe ver alguns personagens que a Bíblia nos mostra como grandes homens. Mas antes também de fazer outra coisa, eu quero conhecer o dono desse jumentinho. É desse homem que entregou um jumentinho para Jesus. Eu quero ir até ele e fazer algumas perguntas. Não conheço o nome dele, a Bíblia não menciona o nome. A Bíblia, ela só faz questão de falar a história que esse homem está envolvido. Eu só sei de uma coisa, que ele oferece o jumentinho para Jesus num domingo que Jesus queria entrar em Jerusalém. Sabe, queridos, a primeira pergunta que eu quero chegar para esse homem, o dono do jumentinho, é a seguinte pergunta: você sabia que era ele? Você sabia que era Jesus que ia pedir o jumentinho para você? Por que eu faço essa pergunta para ele? Iria fazer essa pergunta para ele. Outra pergunta que eu vou fazer para ele é a seguinte: como que você sabia que Jesus iria precisar desse jumentinho?
A outra pergunta: você teve uma visão? Porque muitos aqui só fazem se tiver visão. Se tiver um anjo aparecendo para ele, um profeta, uma profetisa, desvendar um rolo e um mistério. Caso contrário, ele não entra em um acordo com Deus. Eu ia perguntar: você teve uma visão? Recebeu um telegrama? Um WhatsApp? Algum anjo veio até você? Outra pergunta que eu ia fazer para ele: foi difícil entregar o jumento? Foi complicado? Foi difícil oferecer alguma coisa aparentemente que para você tem um certo valor, para quem você não conhece ainda? Porque às vezes eu sinto algumas dificuldades. Às vezes gosto de manter algumas coisas minhas. Ao invés de entregar para alguém, eu prefiro retê-las. E eu ia perguntar para esse homem: qual o sentimento, o que ele sentiu quando ele entrega o jumento? O que ele sentiu quando Jesus monta no jumentinho? Qual o sentimento que estava ali? Orgulho? Olha, aquele jumentinho era meu e Jesus está sentado nele. Ou qual outro sentimento que veio no coração dele? Surpreso? Poxa, eu não sabia, mas veio Jesus, aparece e leva o meu jumento. Sabe? Será que ele tinha certeza que a generosidade daquele homem teria um cunho, um fim tão útil, tão poderoso? É isso que eu ia perguntar para ele. É isso que eu ia perguntar. Sabe, queridos, porque às vezes nós não entendemos ou não percebemos, a nossa percepção ela é um pouco aquém daquilo que Deus pede para a gente. A gente quer ser tocado, ser ministrado, sentir algo. Mas eu ia perguntar para esse homem o que ele sentiu ao entregar algo que para ele era precioso. Sabia que os 4 autores do Evangelho, eles contaram a história desse homem? E a história desse homem fica impregnada nas páginas da Bíblia. E 2000 anos depois, estou eu aqui contando a história de um homem que lança uma semente, se desprende, é desprendido de coisas. E olha que ainda o Cristo não havia ressuscitado, e ele não tinha convicção de quem o era, porque ele estava em Betfagé, pertinho de Jerusalém, 4 quilômetros aproximadamente. E Jesus não vai pessoalmente, ele manda os discípulos, e os discípulos chegam para ele e falam: olha, eu quero pegar esse jumentinho. Mas por que ele faz isso? Sabe, enquanto eu meditei nessa história, eu penso sobre a minha história, a minha vida. Às vezes eu percebo que Deus está me dando oportunidades, e às vezes eu me recuo das oportunidades. Às vezes Deus está me dando sementes para que eu possa plantar num terreno forte, mas às vezes eu não quero plantar aquela semente. Eu prefiro ficar no meu egoísmo, no meu mundo, como que se fazer coisas para Ele, ou acreditar que Ele pode mudar a nossa história, é uma coisa distante da realidade. Às vezes, sabia que eu já me senti mal de não ter oferecido para Jesus alguma coisa? Já me senti mal, que as oportunidades passaram por mim sem eu poder entregar a Ele algo que realmente Ele me pediu, seja o meu tempo, seja o meu dinheiro, seja os talentos que Ele depositou na minha vida. Agora, quando eu entrego para Ele algo que Ele me pede, sabe qual é a sensação que eu tenho? Que eu me sinto honrado em oferecer para Ele algo que pode, como esse homem, servir de transporte. Jesus queria entrar em Jerusalém para se cumprir a profecia que Ele entraria montado num jumentinho. Sabe, queridos,
Será que aqui os talentos, a minha vida, aquilo que eu tenho, esse jumentinho que eu guardo, as 7 chaves, que às vezes é apenas algo agregado, não de muito valor, será que eu tenho coragem de entregar para Ele quando Ele me pede? Será que eu tenho condições de devolver aquilo que veio dele para mim? Isso é generosidade. E generosidade não tem tamanho, não se mede, é imensurável. Sabe, queridos, aquele homem, ele estava entregando um jumentinho para que uma profecia se cumprisse e para que ele entrasse numa história, mas ele não sabia disso. Ele apenas é generoso. E generosos, pessoas generosas, elas não estão meio preocupadas com quem está no fim da fila ou com a primeira senha. Eles apenas querem fazer algo. São generosos. São abertos às oportunidades. De repente, o jumentinho que você tem é mexer num computador. Quem sabe o teu jumento é tocar um teclado. Quem sabe o teu jumento é liderar alguém, é falar do amor de alguém, de Jesus para alguém, é você amar pessoas. Quem sabe o seu jumentinho é o carro que você tem, que vai disponibilidade de buscar alguém para vir a um culto. Eu não sei, de repente o jumentinho, seja lá o que for, querido, desenhar um quadro, dar uma aula, cuidar de uma criança, de repente lá na escola do teu filho, se ela é estadual ou municipal, de repente você chegar lá e falar: o que eu posso fazer nessa comunidade, nessa escola? Seja lá o que for, o seu jumentinho pertence a Ele, e por pertencer a Ele, é Ele que sabe o que faz com ele. Você pode dizer amém? E pertence a Ele de verdade. Os seus talentos pertencem a Ele. O jumentinho pertencia a quem? O homem entendeu que era necessário entregar. Sabe por quê? Porque quando se tem um rei, os súditos não mandam naquilo que é dos súditos. E se o rei, se nós fôssemos um país na monarquia, e se houvesse um rei sobre nós, o que o rei quisesse era do rei. Só que nós estamos no reino de Deus. Você pode dizer amém? Eu não moro apenas no Brasil, geograficamente sim, mas nós somos cidadãos do céu. Tem um rei sobre nós, e esse rei tem pedido tantas coisas a você, e na vez você se fecha, você se prende, você não quer entregar, e o fator de não colocar a semente para germinar, talvez a sua vida ela vai ser estagnada por muito e muito tempo. Eu estou contando a história de um homem aqui que muitos pastores contaram no decorrer desses 2000 anos. E eu estou dizendo que um dia que chegar no céu, eu quero encontrar esse cara, porque nem o nome dele eu sei a história, porque às vezes nós queremos que o nosso nome seja reconhecido, e não fazemos história para que ele seja reconhecido. É isso que às vezes, querido, me chama a atenção. A instrução de Jesus aos discípulos é a prova que Jesus era o dono da situação. Versículo 3 do texto lido, ele diz assim, verso 3: se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa dele. Eu preciso, eu sou o Senhor, eu sou o dono da situação. Se o cara que pensa que é o dono do teclado, o dono do microfone, o dono do carro, o dono da casa, só dá um alerta para ele, porque diz para ele que eu preciso e eu sou o Senhor. Quem é o dono da sua vida? Você pode dizer bem alto o nome dele. Quem é o dono da sua vida? Quem é o Senhor da sua vida? Então entrega tudo a ele, por favor, não retém. E essa linguagem de Jesus é para quem entende que quer realeza. A gente não sabe o que é uma realeza. Eu já sempre, quando eu prego sobre reino de Deus, eu já tive a oportunidade de ir em Petrópolis, no Museu Imperial, onde Dom Pedro II, a
Princesa Isabel, alguns personagens da monarquia brasileira, os imperadores viveram. E lá tem uma casa montada, um museu montado, que é o Palácio Imperial. E caminhando por aquela casa, aquele museu, aquele grande palácio, você vai entender um pouco mais a respeito disso. E uma das coisas que me chama a atenção são alguns objetos desse museu: o cetro do rei, a coroa do rei, tanto de Dom Pedro I quanto de Dom Pedro II, e também a sala do trono, aonde o rei colocava todo o seu vestimento, o imperador com aquelas vestes reais, sentava em suas programações especiais. E lá ele recebia os seus convidados e ele determinava o que ia acontecer com o Brasil a partir da coroa portuguesa. Sabe, queridos, e eu quero conversar com esse cara. Sinceramente eu estou te falando isso. Por que ele entrega algo para alguém que ele não conhece? Qual o sentimento? Qual foi a reação? E esse homem que deu o jumentinho para Jesus, que o nome dele não é colocado na Bíblia, e eu entendo porque alguns nomes são anônimos, porque às vezes heróis são anônimos. Existem muitos heróis anônimos, você pode dizer amém? Só que ele deu algo significante, algo que representa uma profecia na vida de Cristo. Só que a Bíblia não relata apenas uma pessoa que entrega algo. A Bíblia é cheia de histórias de pessoas que conseguem se desprender e entregar algo a Deus. Pessoas que conseguem viver uma vida de doação, seja para o próximo, seja para Deus, seja para Ele mesmo. E eu acho que lá no céu, isso é uma coisa minha, não está na Bíblia, deve ter um cantinho, um quartinho com coisas comuns que Deus utiliza de forma incomum, certo? De repente lá eu vou encontrar um cordão vermelho que Raabe colocou na sua janela. Ela entra para a história porque ela só fez isso, um cordão vermelho, para que os espias fossem para a casa dela. Algo insignificante. Quem sabe eu vou encontrar lá a funda de Davi. Sabe aquela funda de Davi, que quando ele vê um gigante, ele fala: esse cara é incircunciso, ele é sem aliança, e eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Ele pega aquela funda, coloca uma pedra, gira aquela funda e destrói aquele gigante. Quem sabe lá naquele quartinho vai ter uma queixada que Sansão matou 1000 homens. De repente vamos ver lá um pequeno bastão, uma vara que conseguiu dividir o mar vermelho. Isso, a vara de Moisés. Coisas comuns que realizaram coisas incomuns. Quem sabe vai ter um pouquinho do bálsamo, do unguento, que aquela mulher desesperada vai até Jesus e ela se desprende de 300 dias de serviço para perfumar o corpo dele. E a história é cheia de pessoas que são desprendidas, que conseguem entregar a Ele, porque Ele é o dono de tudo. E se Ele é o dono de tudo, cabe a nós entendermos isso. Afinal somos dele, para Ele existimos. Sabe, queridos, eu tenho convicção de uma coisa: talvez não vai ter esse quartinho lá, com essas coisinhas que foram usadas, coisas comuns para construir histórias incomuns. Talvez não vai ter um quarto com a queixada de Sansão, a funda de Davi, mas uma coisa eu tenho certeza: as pessoas que usaram isso estarão lá. As pessoas que fizeram a diferença vão estar lá. Eu vou encontrar Davi. Talvez eu não encontre a funda, mas eu vou encontrar a pessoa que deixou-se usar com aquilo que ele tinha habilidade.
E às vezes ficamos discutindo sobre igreja, e falando sobre igreja, e não sei o que de igreja, e o tempo vai passando, e a gente não pega o nosso talento para disponibilizar para que a história de coisas comuns se retribuam ou se reproduzam em coisas incomuns. Eu não vou chegar lá e talvez eu não vou ver esses detalhes, mas eu vou ver Raabe, Moisés. Eu vou ver o que? As Marias da Bíblia. Eu vou conseguir ver pessoas que fizeram desprendimentos e entregaram para Ele, e na mão dele Ele construiu uma grande história. Você pode dizer amém? Sabe, queridos, e falar na semana, essa semana tão especial que para mim, nós cristãos deveríamos ser a melhor semana da nossa história. Porque se você for em Meca, na semana do Ramadã, no mês do Ramadã, que é o mês do jejum dos islâmicos, todos os muçulmanos peregrinam para Meca pelo menos uma vez na vida, em qualquer lugar que ele more no mundo. E você não encontra um lugar em Meca para você hospedar. Passa Natal, a gente esquece, entra na semana tão especial como essa. É como que se fosse um peso. A gente está fazendo as melhores coisas para Jesus. Eu não sei aonde a igreja vai chegar, que nível nós chegaremos, mas eu quero dizer uma coisa para você, definitivamente: os desprendidos constroem grandes histórias. E eu tenho certeza que existe alguma coisa, ou seja na sua casa, ou seja na sua mão, ou seja através da sua vida, que é apenas um jumentinho. Sabe, queridos, nessa semana eu quero também falar sobre um homem conhecido como Simão Cirineu. Na sexta-feira, quando Jesus é preso, na quinta e na sexta, ele é levado na Via Crucis para ser crucificado. Diz a Bíblia que Jesus já não conseguia mais carregar o peso, suportar o peso. E pegaram então esse homem para carregar a cruz. E ele aceita o convite. Simão de Cirene, ou Simão Cirineu. A região de Cirene, segundo os estudiosos, pessoas de uma pele mais escura, os mais morenos, negros. Está ali Jesus quebrando qualquer tipo de preconceito e deixando uma pessoa de Cirene entrar para a história apenas para conduzir alguns metros a cruz que naquele momento estava pesada para ele. Não pesada no sentido de salvação, mas no sentido físico. E ele deixa aquele homem entrar na história, de carregar apenas alguns metros. Eu chamo isso de desprendimento. Eu chamo isso de voluntariado. Eu chamo isso de pessoas que não sabiam que iriam entrar na história, mas não se prenderam no seu mundo. Eles estavam muito mais à frente. Mordomos competentes que entenderam que os seus bens pertenciam a Deus e colocaram à disposição todas as vezes que alguém precisa. Porque às vezes eu não sei quem é Jesus, mas eu coloco tudo para servir alguém. A minha vida está disposta. Há uma disponibilidade, há uma abertura. Há uma abertura. Ei, alguém precisa de alguma coisa? Eu não preciso saber quem é Jesus, porque se eu faço somente para Ele, cadê o meu amor ao próximo? Porque esses grandes homens aqui não sabiam que Ele iria ressuscitar no terceiro dia. Podiam até saber da história, mas não tinham certeza disso. Já difere de nós que sabemos quem é Ele. Difere de mim, porque eu tenho convicção que Ele é o meu Deus, é o meu Senhor e Ele é o meu dono. Por que eu retenho? Por que eu retenho os meus talentos? Às vezes eu chego para o irmão, eu vejo que você tem um talento, me ajuda nessa área. Sabe o que eu escuto? Não, eu não quero mais porque estou muito... Querido, deixa eu te falar uma coisa. Ei, você tem um jumentinho e Deus quer usar esse jumentinho.
Como me perguntaram hoje, no curso que eu estava fazendo, e se você morrer daqui a pouco? E se daqui a pouco você morrer, Juan? Como é que vai ficar? Você fez tudo o que você deveria fazer? Você entregou o jumentinho para ele? Ou você está esperando o quê? Interessante que a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, no domingo de Páscoa, ou melhor, domingo de Ramos, não foi em um cavalo branco. Deus não está pedindo um cavalo branco para você, querido. Deus não está pedindo para você algo que você não pode entregar para Ele. Ele está pedindo o que Ele já colocou na tua mão. E por ter colocado na sua mão, cabe você a entender o que você tem que entregar a Ele, porque Ele é o dono de todas as coisas. Você pode dizer glória a Deus, aleluia. Ele é o dono da sua história. Eu estou narrando aqui história de homens e mulheres, meeiros de uma vinha, agricultores de uma vinha que sabiam quem era o dono da vinha. Eu estou falando para pessoas, olhe para mim e redobre tua atenção por gentileza. Eu estou falando de pessoas que sabem quem é o dono da história, e não para pessoas que retêm e só entrega se passar um anjo colorido soltando fumaça e fogos. Ei, eu não preciso e nunca vou precisar disso. Deus pode até fazer, se Ele quiser. É por isso que até hoje eu não tenho nada, a não ser uma família que Deus me deu. E se Ele quiser acrescentar, Ele acrescenta. Mas eu quero gastar o resto das minhas vidas entregando jumentos para Jesus. Eu não sei o que vão contar de mim ou falar de mim. Eu só sei que eu entrego os meus jumentos. Na década de 1800 e alguma coisa, num dia de muito frio, estava nevando nos Estados Unidos, em uma pequena cidade, um professor, um diácono que era professor de escola bíblica, o pastor não teve como ir por causa da geada. Muito frio, muita geada e muita neve. Muitas pessoas não conseguiam ir para a igreja naquele dia, mas ele era o que abria a porta da igreja. Ele era apenas um obreiro na casa do Senhor. E ele vai, e ele abre a porta da igreja, e aparecem apenas 3 pessoas para aquela escola bíblica dominical. Preste atenção nessa história, eu estou falando de pequenas sementes. Eu não estou falando de cavalos brancos. Eu não estou falando de um apogeu. Eu estou falando de coisas simples. Aquele homem, ele abre a igreja e apenas 3 pessoas. E ele espera o pastor não chega. Então ele é obrigado a ministrar aquela escola bíblica dominical. E naquele dia aparece um vendedor de calçados, um sapateiro. E aquele menino chega. O professor chamava Kimball. Isso. E o nome do vendedor de calçados que entra naquela igreja pela primeira vez é Dal Moody, um dos maiores avivalistas que essa terra já conheceu, que foi ganho em uma escola bíblica dominical, aonde apenas 3 pessoas apareceram. Uma pequena semente e uma grande história. Um ato simples. Eu vou ministrar para 3 pessoas numa escola bíblica dominical. Ele não sabia que ali estava um cara que o Espírito Santo tinha conduzido. E aquele diácono que era o professor naquela manhã fria, muito fria, prega como que se fosse a última vez e a última oportunidade. Atinge o coração daquele garoto. Ele se converte. Ele se torna o maior avivalista do século XIX. Estou falando de pequenas sementes que produzem grandes resultados. Mas não para por aí. Moody se torna um evangelista, exerce influência,
ganha um homem chamado, eu anotei o nome, Frederick Meyer, e Meyer começou a pregar em faculdades durante suas pregações, que ganha um outro homem para Jesus chamado Wilbur Champman. Eu anotei esses nomes. Esse homem começou uma associação cristã nos Estados Unidos, onde trabalhava com moços e moças que tinham desejo de ser grandes homens de Deus. Um dia lá na Carolina do Norte, no estádio de beisebol, com um jogador chamado Bill Sunday, em um grande congresso de avivamento espiritual, Billy Graham entrega a sua vida para Jesus. E no mês passado, Billy Graham morre com 90 anos como um dos homens que deixou o maior legado na nossa história. Sabe por quê? Porque alguém abriu uma escola bíblica dominical num dia de neve, onde tinham apenas 3 pessoas. Quero falar para você uma coisa nessa noite, termino aqui. Quantas oportunidades passam na sua vida? Quantas coisas Deus já pediu para você? Quem aqui já ouviu Deus pedir alguma coisa? Não estou falando de dinheiro não, porque você pensa que Deus não precisa do teu dinheiro. Você que precisa ser abençoado por Ele, porque o teu dinheiro não vai comprar. Pode até comprar uma casa, mas não compra um lar. O seu dinheiro pode até comprar o melhor plano de saúde, mas não compra a cura de um câncer. Eu estou falando aqui, se Deus já te pediu alguma coisa, quem já foi tremendamente impactado com a voz do Espírito Santo, quando Ele te pede um talento, algo para o reino dEle? Eu quero dizer uma coisa para você. De repente uma pequena semente, plantada na hora certa, no terreno certo, se transforma numa grande árvore. O céu se abre sobre essa semente, Deus derrama a graça dEle e a provisão que vem dEle, e as coisas começam a acontecer em nome de Jesus Cristo. Sabe, queridos, eu quero dizer uma coisa para você terminando essa mensagem. Nunca mais feche os teus ouvidos e nem o teu coração quando Deus te pediu alguma coisa, porque quando Ele entender que você entregou sabendo que Ele é o rei da história, automaticamente Ele constrói uma história na sua vida. Eu estou falando de um homem que eu não sei o nome, eu só estou falando da atitude dele. Eu estou falando de um homem que eu não sei se era alto, baixo, gordo, magro. Eu só estou dizendo que esse homem, talvez isso era a única coisa que ele tinha, gente. A Bíblia não menciona que ele era um homem de posse, só menciona que ele tinha uma jumenta e um jumentinho. Você já imaginou alguém chegar na tua casa? Ei, Paulo Henrique, me dá isso aqui, porque tem um tal de Jesus que não morreu e não ressuscitou ainda. Ei, Lisboa, o Jesus está te pedindo eu não sei o que, mas você sabe o que é. Você está pronto para entregar? Só que ele ainda não havia se manifestado como o que ressuscita dos mortos. Ei, Colemar, e se Deus te pedir alguma coisa, você está disposto? Desprendido? Ei, Cláudio, e se Deus te pedir alguma coisa agora, você entrega ou você retém? Ou você quer primeiro se formar numa faculdade, criar o seu filho, comprar o teu carro, pagar a tua casa de 25 anos de prestação? O que você quer? A nossa vida é feita de oportunidades. Nós não fomos chamados apenas para vir um domingo, cantar umas 4 canções
e ouvir um belo sermão como esse. Existem talentos que Deus depositou na sua mão, e esses talentos servem para fazer a maior diferença na vida de alguém. Pergunta para o seu irmão: o que você sabe fazer bem feito? Pergunta para ele: o que você sabe fazer bem feito? Pergunta para ele: bem feito, o que você faz? Porque tem coisa que você faz que ninguém faz igual. Em Betfagé, naquela cidadezinha, eu posso te dizer uma coisa: havia mais jumentos. Haviam mais jumentos. E vou dizer para você, e afirmo com toda certeza: haviam mais jumentos e haviam homens que tinham mais de um jumento. E também haviam homens e mulheres que tinham mais de um jumento e muita propriedade. Porque não é na quantidade que você tem, é na disponibilidade do teu coração que começa a maior história da sua vida. Sabe qual é o sonho do seu pastor, querido? Acabar o culto, olhe para mim, e você me perguntar: o que eu preciso fazer, meu pastor? Está aqui o meu jumento. Não ficar igual um louco, sabendo se você fica ou se você vai. Desesperado, de noite sem dormir. Essa é a grande questão. Eu queria que você falasse: pastor, tantos jumentos, mas o que eu vou dar para Jesus é o melhor jumento que eu tenho. O melhor jumento da história vai entrar agora. O que eu vou oferecer para ele vai marcar a história. Talvez eles não vão conhecer o meu nome, mas uma coisa eles vão conhecer: o que eu fiz. E o que eu fiz é importante, não quem eu sou. Porque o que eu fiz define quem eu sou. Essa semana eu postei uma coisa muito interessante. Muito interessante. E eu vou frisar o que eu falei domingo passado, ou quarta passada, não sei. Essa semana marcou uma atitude que não foi minha. Foi uma ideia que eu passei para a Ieda. A Ieda foi atrás, ali na Praça da Cirrose, para dar alimento para o pessoal que morre tomando cachaça. E eu postei: eu quero fazer algo mais do que palavras, que eu estou cansado de palavras. E como aquilo me fez bem. Como me fez bem. Como aquilo me fez bem. Eu entreguei um jumento. Eu senti paz no Espírito. E paz no Espírito não compra, não tem dinheiro. Você pode ter R$1 milhão, mas se tiver culpa no teu coração, você não dorme direito. Mas quando você tem paz no Espírito, ninguém te segura. E você constrói histórias para Deus colocar na galeria que Ele preparou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem pessoas aqui que não tem só um jumento. Perceba que o homem tinha um jumento e um jumentinho. E Jesus montou no jumentinho. Deus nunca vai tirar algo de você para te deixar na mão. Ele quer te dar a oportunidade de você construir uma grande história para Ele. Você pode ficar em pé onde você está. Pastor, e daqui a 2000 anos, se Jesus não voltar, aquele homem não sabia que eu ia estar pregando do que ele fez. Aquele homem não ia estar sabendo, ele não ia estar sabendo que um dia, no dia 25 de março de 2018 anos, quase pós, o pastor Marcos em Goiânia
estaria falando a história daquele homem que entrega um jumento. Sabe qual é a diferença entre nós e aquele homem, querido? Sabe qual é a diferença? É que nós sabemos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou no terceiro dia. Ele não sabia. Sabe qual a diferença entre nós e aquele homem? Que aquele homem não tinha o que você tem, de toda quarta e domingo alguém falar do amor de Deus para você. Sabe qual é a diferença daquele homem com a gente? Aquele homem não tinha Bíblia. Você tem quantas Bíblias na sua casa? Eu quero que você saia do teu lugar para entregar o teu jumentinho aqui na frente. Agora, se você quiser ficar aí, fica aí. Guarda o teu jumento para você. Mas se você quiser entregar o teu jumento, vem aqui à frente. Mas venha com o coração aberto e desprendido. Venha com o coração aberto e desprendido.